relações, Você analisa nos as pessoas? Você tá vínculos. conversando com a pessoa, você fica analisando ela? Porque eu acho que se eu fosse psicóloga, eu ia ser a louca da análise. Não. Quando a gente é recém-formado, sim, né? A gente sai. Teve uma época que eu me surpreendi na praia caminhando e eu olhava o dedão de todo mundo. Jura? Né? Dedão do pé. Eu falava, nossa, Que nojo, esse... Vivi. Eu tenho nojo de pé. Se tem nojo de pé, eu adoro pé, mas enfim. Aliás, eu adoro tudo. É difícil que eu não goste. Mas a observação era específica no dedão, porque as pessoas que estão paradas ou conversando com o dedão do pé para cima, isso só dá para ver com o calçado aberto, são pessoas que tendem a fantasiar, que têm uma probabilidade um pouquinho maior de estar ali com um pezinho na psicose. Jura? Uma pré-psicose. Então, recém-formado, eu andava na praia e falava assim, olha, esse tem problema. Aquele não tem problema. Não, aquele lá, nossa, aquele lá tá com o pé enfiado na areia. Que ele tem errado. Depois, um dia, o meu sobrinho que estava comigo, ele falou assim, tia, mas você jura que você tá na praia para olhar dedão? Não tem nada melhor para olhar? Eu falei, gente, nunca mais eu parei para pensar esse tipo de coisa fora. Então, assim, quando a gente sai, a gente tem o hábito, né? Essa pessoa tem aquela característica tal. As pessoas, mas elas no ouvem geral, isso, não. elas falam, mas isso não é Tá, muito opinante. Oi. Sabe o que acontece? As pessoas, quando, por exemplo, me apresentam um psicólogo, você fala assim, é a Vivi. Ah, beleza, oi, a pessoa fica à vontade. Quando fala assim, ela é psicóloga, você vê na hora a pessoa dar uma travada. Do tipo assim, tô sendo analisado, o que será que tá vendo? Meu, a gente não tem bolinha de cristal. Sim. As pessoas acham que a gente olha e faz um scanner do Sim. outro, e não é assim. Claro, tem algumas coisas que se a gente for parar e reparar, observar, a gente vai identificar. Mas são detalhes pequenos que não vão fechar um diagnóstico. Mas você também é um ser humano antes de ser Exato, psicóloga, né? exato. E é essa questão. Se eu tô fora, se eu tô numa balada, se eu tô numa festa, eu não quero estar analisando ninguém. Eu quero o meu momento de lazer, meu momento social, né? E as pessoas têm um pouco disso. E quanto mais se fecham, mais atesta que tem alguma coisa ali que não pode ser visto. Ou que ela não quer ver. Muitas vezes é ela mesma que não quer ver. Né? Nem Então mostrar não pros quero outros, entrar em né? contato, sai de perto. Tem gente que sai de perto. Eu tenho agora uma paciente que me relatou isso. Ela falou, Vivi, a primeira vez que eu te vi, o meu marido falou para mim, vai lá, aproveita, conversa com ela. Eu travei. Eu passei perto de você várias vezes e não tinha coragem de chegar perto para puxar um assunto. Mas você sabe que você não é uma psicóloga normal. Você tem presença, Vivi. Mas aí é questão do ser humano, né? Sim, não é. É do ser humano, não a gente é que tem mais de 1,80 m, a gente já sabe chama atenção. que a gente chega e o pessoal já faz assim, né? Oi. Que é o tamanho né? dela. Então a gente chega e já é visto. Isso impõe um pouco. Claro que tem uma questão de personalidade, cabelo comprido. Então a gente chega, a gente é visto. Mas é um outro tipo de olhar, né? É um olhar meio com uma certa censura, uma certa restrição. E isso não é legal. E você foi justamente pro ramo como sexóloga que as pessoas já têm certos bloqueios. Sim. Falando com um psicólogo já tem esse certo receio. E ainda para abrir a vida sexual, deve ser mais desafiador ainda para você, É desafiador. Né? Alcançar ali dentro da pessoa. Porque principalmente, tá, você pega uma pessoa de mais idade, de 60, eu tô com uma paciente agora de 72. Jura? E é o máximo, Gente, assim, uma pessoa linda que eu amo de paixão e tá toda cuidada, tá lá com seu batonzinho, com seu delineador, dirige, se arruma, usa saltos, acessório, toda, tá feliz da vida, agora tá arranjando um namorado de 53. Então, assim, você olha para ela, primeiro você não fala que ela tem 72, mas ela está querendo resgatar na vida coisas que ela não conseguiu viver no primeiro casamento. Com relação à satisfação, a sexo, principalmente a prazer. Se ela tem 70 e poucos na época que ela começou a vida sexual dela, a vida afetiva. Isso foi com o marido. Pior ainda. Foi com o marido. Então, assim, não tinha nem como dar uma experimentada, fazer um test drive, né? Que hoje em dia já tá mais comum, né? Juntar primeiro. Sim, vai fazer um test drive, né? Então, assim, hoje ela tá feliz. E tá trabalhando a questão da sexualidade. Então, a primeira vez que eu senti o bloqueio dela, ela queria falar sobre a relação anal. E ela deu voltas e levou 3 sessões. Eu já sabia que ela queria falar disso, porque ela vinha assim, ele tá querendo umas coisas estranhas que eu nunca fiz, né? E aquele constrangimento, baixava, disfarçava, mudava de assunto, depois voltava. Eu já sabia que ela ia falar disso. Ela demorou 3 sessões. A pessoa tá com vergonha pra falar como é que seria e que o cara tava querendo um sexo anal.
Então, assim, e você tem que respeitar o timing do outro. Então, Sim. tem muito tabu, tem muita reserva. A galera mais nova tá no outro polo, né? Tá no pode tudo, vamos tudo, que também é perigoso. Então, tem de tudo. Eu vivi como mulher, né? Só para fechar. Eu sou assim, meio inquieta, gosto de desafios, gosto de profundidade, gosto de entender a alma humana. Adoro um oba-oba, um happy hour. E a Vivi profissional eu tenho uma outra postura. Apesar da segurança por 25 anos de janela, eu tenho uma postura bastante rígida e ética. Até ontem teve um episódio que eu postei. Quando atendimento online, eu tenho um paciente que tem mania de me printar e ele fica falando assim, aqui você estava com cara de boquete, aqui você estava com cara de fúnebre, aqui você estava com cara de professorinha. Então ele fica printando, fica mandando e zoando com a minha cara. E ontem claro que eu deleto essas fotos, né? Porque são horríveis. Sim, mas o seu paciente manda isso? Ele vai printando pelo celular, ele printa e depois para zoar, né? É claro que tem uma série de quiprocós e entretantos nisso, né? Para ele ter esse tipo de atitude. Mas ontem ele mandou umas que eu falei, nossa, eu vou publicar. E aí eu brinquei, claro que eu mudei o nome dele na publicação, no meu status do WhatsApp. Né? E um monte de gente, nossa, que falta de ética, nossa, depois de 25 anos você vai arriscar teu CRP? Eu falei, oi, gente, quem me conhece sabe. Eu falei, isso daqui é um nick, eu não tenho nenhum paciente com esse nome. Né? É um nickname e tal. Mas teve esse tipo de comentário, né? Então, assim, as pessoas não entendem ser também... psicóloga nessa época que tá todo mundo mimimi, não tá? Muito mimimi, tá? Tá bem foda isso pra falar português, claro. Pode falar aqui, Tá, pode tá aqui, bem aqui foda, bem sem tá gozo. foda. Eu falo que é foda sem gozo. Que é foda com gozo é foda boa. É verdade. Essas fodas são foda sem gozo. E é complicado, porque você dentro da sessão, você tem que conduzir de uma forma que você entenda o que está se passando com a pessoa, vendo se tem uma questão patológica ou não, contextual, nuclear, fisiológica. Então, é uma série de fatores que a gente tem que considerar para você saber a velocidade, o núcleo que você vai tocar naquele dia, naquela sessão. Tem relatório imediato, tem relatório clínico, tem prontuário, enfim. Uma série de procedimentos que a maioria não faz. Mas até aí a consciência de cada um. Então, quando a gente está nesse trâmite, é natural, depois de um tempo de janela, fica muito automático. E a minha personalidade tem muito a ver com a minha linha de trabalho, que é psicodinâmica. Eu não conseguiria, não tenho nada contra, absolutamente, mas eu não conseguiria fazer uma psicanálise, uma análise, sabe? Que fica ali com arte, desenho projetivo, interpretação de sonho, que eu faço também, mas a transferência, contra-transferência, tudo é válido, é a base da psicologia. Então, a gente considera isso, só que eu não trabalho com isso. Sim, são metodologias, né? Exatamente. A minha é mais rápida, é mais dinâmica. A metodologia é intersubjetividade, então tem muita troca. E nessa troca é onde acaba criando uma situação que muitas vezes você fala e o paciente às vezes toma impacto. Nossa, ela está falando isso? Né? Do tipo, ela fala, né, um palavrão, ela fala uma expressão mais forte. Ela teve a ousadia de me falar isto, uma frase específica. E não tem paciente que confunde isso com liberdade com libertinagem? Porque aí numa dessas, principalmente falando de sexo, né? Tá, eu já passei cada situação, principalmente enquanto sexóloga, tanto que o meu cartão... aliás, eu tenho aí na bolsa, depois vou deixar com você. O meu cartão tá como psicóloga clínica hospitalar, eu não coloquei sexóloga. Porque chegou o ponto de gente me ligar para falar assim, quanto que é a hora? Não a sessão, a hora. Né? Aí eu falei assim, acha que é tipo... garota de programa. Sexo por telefone, né? Do tipo, é sexóloga porque vamos falar de sexo como eu faria o sexo com você. Não, gente, pera lá. Teve uma vez, chegou um empresário em São Paulo, época que não se tinha carro importado como hoje, né? Isso foi lá para 2000, 2001. Ele chegou no consultório com uma Jaguar Zero, com segurança, subiu e falou assim, eu quero 3 horas. Eu falei, meu amigo, você está no lugar errado. Eu falei, você vai buscar numa casa de programa, não num consultório. Jura que tem essa? Tem. Não aconteceu mais, é mais difícil, mas acontece. Sim. Já aconteceu algumas vezes.
Caramba, as pessoas. Quando envolve sexo, é um tema bem delicado, né? Porque o sexo em si, ele não deveria ser um tabu, não deveria ser nada que você Polêmico. mede palavras. Nossa, tem criança empolgada aqui no andar. Mede palavras e esforços. Mas se você pega esse elemento sexo e coloca em outros cenários, e aí a gente pode entrar em assédio sexual, Sim. relacionamento abusivo, Sim. estupro dentro de casa com o próprio marido, que as pessoas não sabem que Sim, existe tem. isso. Opa, se Então, tem. quando você pega o sexo, que é algo tão natural, e coloca em diversos outros cenários, a história muda. Muda. É engraçado, Deveria né? ser natural, mas não é. As pessoas têm mais dificuldade de falar de sexo. Não falar numa rodinha de amigos, mas quando é para falar a dois, quando é para aprofundar O no que tema, quer e o que não quer. as pessoas fogem do assunto. Não quer uma DR, não quer dialogar a respeito. E uma das bases de relação é diálogo. Sim. Transparente. Sim. Diálogo, respeito, diálogo, respeito, confiança e sexo. Quando você tem esses 4 pés, você tem o assento para o amor. Se você não tem esses 4 pés, não adianta você querer sentar, porque você vai afundar. Sim. A cadeira tá manca, vai cair. Mas entra isso também, que você tá falando isso dos pés, e eu acho até legal a gente entrar num outro assunto que tem a ver. Não vou fugir muito, prometo. Porque se deixar podemos. eu volto. Eu também. Eu falo sobre Mas eu muito costumo bem. fechar. Ah, então tá bom. Eu dou as voltas e trago de E volta. volta, então tá ótimo. O Por quê? 360 graus é o zero. Já parou para pensar? É No verdade, círculo. é o último. Volta, Olha, o muito último e o bom, primeiro. aprendendo muito com você. Isso do relacionamento, de falar e etc., é porque tem muito essa coisa da sociedade impor um pouco a postura da mulher e do homem na relação. Que a mulher, ela se sente um pouco mais acuada de falar certas coisas, e o homem acha que se ele também quiser explorar muita coisa diferente é porque ele não tem certeza da sexualidade dele. Sim. Isso veio pela pressão da própria sociedade, Sim, não é? claro. E que bom que isso está agora vindo à tona no sentido de restaurar. Porque as pessoas têm que manifestar a sua sexualidade, independente de que forma. Se tá bom para um e tá bom para o outro, ninguém tem nada a ver com isso. Dentro de 4 paredes, os dois fazendo ou combinado, o que tá bom para um e tá bom para outro, acabou.